processo, pessoal, comum a todos os mamíferos, tá? Pelo que a gente saiba, eu quero falar aqui dos mamíferos, que é a nossa espécie, tá? Então, eu quero falar sobre isso. Todos os mamíferos do planeta sentem medo. Todos, absolutamente todos. Há estudos que até comprovam que um réptil, uma cobra, por exemplo, ela também sente medo. Então, a gente poderia até arriscar dizer, que todos os seres vivos têm medo. Absolutamente todos os seres vivos têm medo. Então, é importante primeiro que eu parta desse caminho. E isso é até já uma resposta para uma pergunta aqui da Maria Luísa Klein, né? Ela coloca assim, ó: pessoal, tem como não sentir medo? Não tem como não sentir medo. O medo, ele é inerente à vida. Eu vou explicar fisiologicamente por quê, tá? O que a gente precisa é não deixar o medo me governar. Eu não posso deixar que o medo tome conta de mim. Aí já seria realmente perigoso, até para minha saúde. Eu vou explicar daqui a pouco, tá legal? Agora, viver sem medo também é impossível, totalmente sem medo. Porque o medo é como se ele tivesse uma dose certa. Ele é protetor, ele nos salva, ele é protetor, ele é saudável, porque nos impede de correr certos riscos, de entrar em algumas frias, né? Vamos falar assim. Mas o problema é que hoje nós estamos vivendo num mundo onde o medo tem nos governado, o medo ele tem tomado conta de nós. A gente tem deixado de fazer coisas por medo, né? A gente tem tido medo de diagnósticos, né? Por exemplo, esse coronavírus que está aí. Tudo bem, eu não vou nem entrar na polêmica da situação, se há realmente esse vírus ou não há. Eu não quero nem entrar nessa polêmica, tá? Eu quero dizer o quanto nós estamos sofrendo e adoecendo por medo. Como foi na gripe suína, né? A gripe suína, ela veio e aconteceu todo aquele processo. Quem acompanhou aí, que está me ouvindo, a época da gripe suína também, nossa, pavor, a gente viajava de ônibus, todo mundo de máscara, de repente acabou a gripe suína. Acabou, ninguém mais fala da gripe suína. Agora é o coronavírus, aí todo mundo fala do coronavírus. E será que foi tão controlada assim a gripe suína? Então eu não quero entrar em polêmica, mas eu quero entrar no medo. O medo piora muito as coisas, pessoal. O medo piora demais as coisas para nós, tá bom? Então, eu queria começar falando um pouquinho de uma fisiologia do medo. Então, eu trouxe para vocês essa metade, né, do encéfalo. Vamos recapitular aqui, eu vou juntar ela. Olha que interessante. Então, esse aqui é uma maquete de um cérebro humano, tá vendo? Olha só, tem dois hemisférios, o hemisfério direito, aqui estaria a frente, seus olhos, e aqui está o hemisfério esquerdo. Então eu vou repartir esse cérebro agora, a gente chama de corte sagital, que divide entre duas partes, direita e esquerda. Então eu vou cortar aqui, correto? E vou segurar esta parte aqui, ó. Esta parte aqui eu vou segurar. Então, olha o que acontece aqui. No estudo do encéfalo, eu tenho uma parte bem baixa, que é uma parte reptiliana, olha só. E recebe esse nome por causa do sistema réptil mesmo, tá? Vem dos répteis. Aí eu tenho uma parte aqui desenhada em branco, né? pintada em branco, que é a parte das emoções. E aqui o córtex mais especial que nós temos, que é o córtex mais avançado, que é o neocórtex, que é a parte do cérebro onde a gente pensa, onde a gente tem empatia, né? Vamos lembrar o que é empatia? É a capacidade de eu me colocar no lugar do próximo. Então, esse cérebro de cima é o responsável por isso. E vocês podem ver que nessa parte aqui, reptiliana, é uma parte muito reativa. É luta ou fuga. É um cérebro bem arcaico. O desenvolvimento neurológico começou de baixo para cima, tá? Então essa parte aqui, ó, é uma parte bem réptil, mas necessária, porque nos prepara para luta ou fuga. Essa parte não pensa, essa parte não reflete. Quando eu dou um soco na cara de alguém, quando eu mato alguém, quando eu grito com alguém, quando eu tenho ações reativas, é esta parte que está me dominando. Porque esta parte aqui de cima
é a parte em que eu estruturo a minha resposta, eu consigo pensar por que a pessoa fez aquilo, eu consigo elaborar uma resposta melhor. Então é como se eu tivesse o meu sentimento aqui, olha o que eu vou dizer para vocês que interessante. Eu tenho meus sentimentos aqui, aí dos meus sentimentos aqui, ou eu parto para uma decisão melhor, ou eu parto para uma decisão reptiliana. Perfeito? Através dos meus sentimentos. Em alguns casos, por exemplo, olha que interessante. Aqui na parte de baixo é a parte réptil. Então eu vou partir para uma resposta mais reativa, luta ou fuga. Vou dar um exemplo. Esse final de semana, domingo, eu fui no zoológico com meus filhos. Aliás, fiquei muito feliz com o que eu vi lá. Fazia tempo que eu não ia no zoológico, tá bem bonito, o museu, os animais, assim, apesar que zoológico é uma tristeza pelo fato dos animais estarem encarcerados, né? Mas, enfim, o zoológico estava numa boa estrutura, bastante visitantes, tal, tudo bem organizadinho, tal. E a gente estava vendo a onça pintada lá, né, andando para lá e para cá, tal, tudo. Então eu tô ali, imagina que eu tô ali. Imagina que essa onça escapa ali naquele momento. Então, eu vou ter um sentimento. Olha aqui, ó. Eu vou ter um sentimento. A onça escapou. Então, eu vou ter, por exemplo, medo. Vamos falar, sentir medo. Correto? Quando eu sentir medo, ou eu parto para um pensamento mais nobre, certo? Eu parto para uma percepção mais nobre daqui, que vai vir para cá, ou eu parto para uma reação, uma ação mais reptiliana, sem pensar, apenas reativa. Vamos pensar então, no caso de escapar uma onça, o que seria melhor? Seria melhor eu pensar, oh meu Deus, por que essa onça escapou? O que ela tem de problemas que ela está vivendo? Eu seria destroçado pela onça, certo? Então, nesse caso da onça escapar, é melhor eu não pensar, concorda? É melhor eu não pensar, eu tenho que reagir. Porque eu tenho que escapar da onça, eu tenho que tentar escapar da onça se isso for possível, né? E para escapar da onça, eu tenho que ativar meus centros inferiores, reativos, de luta ou fuga, né? De acordo com o medo que eu senti quando a onça escapou lá da jaula. Agora, imagina você com seu marido. Seu marido deu uma resposta atravessada para você ou falou alguma coisa que você não gostou. Você ficou triste. Olha aqui, ó, sentimento aqui, tristeza. Você pode reagir àquilo que ele falou ou você pode ter uma estruturação mental melhor. Espera aí um pouquinho. Por que o meu marido agiu assim? Deixa eu tentar entender, me colocar no lugar dele e ali você pode elaborar uma resposta mais empática, uma resposta mais criteriosa, que envolve uma parte mais nobre do seu cérebro, porque ele é o meu marido, ele não é meu inimigo, ele não vai me matar. Então, será que eu preciso ser reativa com ele? Então, vocês perceberam? Quando a gente dispara um sentimento, o cérebro ele entende, ou ele joga para cá, ou ele joga para cá, que é bem reativo, ou ele joga para cima, que é uma coisa mais elaborada. Acontece que pela nossa história da nossa vida, pela nossa criação, pela maneira como as nossas crenças, muitas vezes, mesmo não apresentando os relacionamentos, mesmo não apresentando uma ameaça como a onça, o exemplo da onça no zoológico, eu tendo a jogar as minhas respostas para cá, tudo. Entenderam? E aí eu entro no reptiliano sem necessidade. Eu entro numa parte reativa sem eu ter a necessidade daquilo. Então, por exemplo, vamos pegar só o exemplo do coronavírus, né? O que aconteceu? Quando está saindo a epidemia, a notícia da epidemia do coronavírus, que está na Ásia, foi para não sei o que, agora a França está sob alerta, a Itália está sob alerta. Inclusive eu tinha viagem para lá agora em abril, está complicado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então tem todo esse processo. Isso não gera medo, pessoal? Medo. Aqui, ó. Medo é aqui é sentimento. Não se esqueçam disso, sentimento. Agora, eu tenho medo, lembrem-se, ou eu ajo para cá, a parte mais nobre, ou eu reajo para cá. E aí que está a questão. Quando eu tenho um medo descontrolado, quando eu não consigo dominar o meu medo dispara essa estrutura aqui, que eu estou à ponta da caneta azul. Tá vendo aí, ó, essa bolinha branca? Essa bolinha branca
se chama amígdala cerebral, certo? A amígdala cerebral, nós temos duas, uma de cada lado do hemisfério. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Quando eu disparo a amígdala, eu praticamente entro em agressividade e reatividade. Hoje tem estudos mostrando que as agressividades nas pessoas está diretamente ligado a essas estruturas aqui, as amígdalas cerebrais. E quando eu uso as amígdalas, pessoal, elas bloqueiam o neocórtex, principalmente o lobo frontal. Então, ou seja, se eu me tomar por um medo descontrolado, um sentimento de medo, vai ativar as minhas amígdalas, porque o meu cérebro entende que eu tenho que lutar ou fugir, e aí eu não consigo pensar. Quando eu não posso lutar nem fugir, eu não consigo pensar. Então, se eu não penso, eu perco esta capacidade do neocórtex, eu perco esta capacidade mais nobre de pensamento, de elaboração, de estruturação da minha ação. Então eu vou reagir de forma instintiva, eu vou reagir por medo. Então eu vou lutar, vou fugir, eu vou ficar agressivo. Vocês nunca ouviram falar que os animais, quando se sentem acuados, eles atacam? Não é assim com a cobra, não é assim com o cachorro. Por quê? Porque quando eu estou acuado, quando eu estou no medo, se eu disparar as amígdalas cerebrais, eu vou entrar em reatividade. E aí, meu amigo, quando você está no medo, se você está reativo, se falarem para você comer um caminhão de bosta, você vai comer porque você vai achar que vai curar o coronavírus, porque você não pensa, entendeu? Então, quando a gente está no medo, a gente não pensa. A gente não estrutura nosso pensamento. E isso é um problema seríssimo. Tá legal? E por que a gente entra no medo demais? Porque está me faltando o quê? O que está me faltando para eu elaborar e ter um controle, um domínio sobre o meu medo? Porque o medo é normal. Ninguém está pedindo aí para vocês deixarem de ter medo. Nós estamos pedindo para que vocês estejam conscientes sobre a elaboração e o controle do seu medo. Só que para eu controlar meu medo, pessoas, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso expandir a minha consciência, senão eu não entendo as possibilidades. Eu acho que a única possibilidade disso é isso, a outra possibilidade disso é aquilo, e ali as coisas vão desandar para mim, vocês me entendem? Então eu preciso, por isso que a gente fala para vocês, né, a gente incentiva vocês o como é importante vocês buscarem o autoconhecimento, né? Como o autoconhecimento é importante. Pessoal, eu venho trabalhando, né, sobre autoconhecimento há muitos anos. Toda a minha vida eu construí através do autoconhecimento. Cara, eu me formei em educação física, fui educador físico. Não contente, estudei e fiz minha faculdade de fisioterapia. Não contente, comecei a estudar técnicas internacionais, me formar com professores internacionais que pudessem me ajudar a entender o ser humano. Então a gente tem um know-how de vários anos já, de vários anos de estrada, tentando inspirar o ser humano, estudar para trazer consciência para mim mesmo e, consequentemente, para minha família e para as pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso trabalho. A gente tem trabalhado exatamente para atingir esse nível. Essas coisas que eu criei, né? Eu sou o criador de uma técnica chamada reprogramação biológica. Ela não surgiu do dia para a noite. Ela surgiu exatamente dessas necessidades, né? De eu estudar muito, de eu ir testando uma coisa, testando outra em consultório, vendo. Foi daí que nasceu algo que é inspirador para que a gente possa chegar um dia e falar: eu tenho medo, mas eu controlo o meu medo não me domina. Porque se vocês perguntarem: Maurício, você tem medo? Claro que eu tenho medo. Eu tenho medo de várias coisas, mas eu não deixo o medo me dominar. Por quê? Porque eu tenho consciência. Eu sei pensar, sei estabelecer parâmetros, sei estabelecer uma cadeia de possibilidades e de probabilidades. Então é por isso que a gente trabalha dessa forma, para que a gente possa encontrar um equilíbrio dos sentimentos e saber lidar. E não seria isso a tão falada hoje inteligência emocional, não é? Não seria isso a tão inteligência emocional? Bom, existem dois tipos de medo, pessoal. Existem um medo frontal, que é o medo que vem de frente. Por exemplo, um cachorro, um assaltante que me aponta uma arma. Que mais? Um diagnóstico de câncer. Eu fui no médico, tive uma azia, aqui, você tem um câncer de estômago.
Então aquilo é um medo frontal, é um predador que eu sei onde está. Tudo bem? E existe o medo chamado da nuca, o medo que vem por trás, que são as inseguranças. Você é muito insegura, você não consegue dar um passo, você não consegue decidir nada, você não consegue resolver nada, você tem medo de tudo. Se você monta uma casa do pão de queijo, você tem medo de quebrar, ou às vezes você nem monta, de tanta insegurança, você não consegue dar um passo um pouco mais ousado na sua vida. Então tem o medo frontal, aquele que veio de frente, e tem o medo da nuca. Maurício, tem até uma pergunta aqui. Esses medos geralmente é trauma? Sim. Pode estar associado, eu não sei se eu usaria a palavra geralmente, mas há uma grande correlação, tá? Com traumas que eu tive na minha infância, que às vezes eu nem lembro, que podem me gerar ou inseguranças ou traumas envolvendo medo frontal, tá bom? Porém, é preciso a gente entender que esses traumas, eles também podem ter sido da minha geração. E por epigenética, hoje, isso me influencia sem que eu tenha vivido. Então, por exemplo, eu tenho medo de aranha. Vamos falar, a pessoa fala para mim, eu tenho morro de medo de aranha. Aí você pergunta, você já teve acidente com aranha? A pessoa fala, nunca. Não me lembro, nunca. Às vezes eu pego crianças com isso, converso com o pai e a mãe, nunca teve um trauma com aranha. Mas foi ver, a bisavó foi picada por uma aranha e quase morreu. Então a gente tem que estar atento a isso, porque muitas vezes o meu cérebro traz memórias sistêmicas, tá? Que não necessariamente são minhas. Então, normalmente assim, a gente tem que prestar atenção bastante nisso, porque pode sim estar relacionado a traumas, tá bom? Por exemplo, outra pergunta aqui da Camila, ó, a gente já está respondendo, né? Medo de ter doenças graves. Aí eu poderia perguntar para a Camila, não sei se ela está aí, mas é evidente que ela não precisa responder, a gente não precisa expor as pessoas assim, mas a gente poderia perguntar assim, será que a Camila já teve alguma doença grave? Talvez não. Talvez ela nunca teve uma doença grave, certo? Mas ela tem medo de ter uma doença grave. Então, será que no sistema dela teve alguém que teve uma doença grave? Olha só. Então a gente tem que ficar atenta a tudo isso, tá bom? Muito bem. Olha outra aqui, a Evelyn. A Evelyn me coloca assim, ó. Medo de faltar dinheiro e começar um novo ciclo, agora que não estou mais no trabalho. Então, ó, medo de faltar dinheiro, isso é uma insegurança também, correto? É uma sensação de insegurança. Então, o que aconteceu com a Evelyn lá na infância? Será que esse pai nutriu a segurança dela? Porque a gente sabe que o pai tem uma responsabilidade muito grande pela segurança. Temos que investigar isso. Ou será que a Evelyn também traz um trauma sistêmico de ancestralidade, né? Que pela epigenética acaba envolvendo ela. A Marla pergunta assim, e o medo de mudar? E quando você quer mudar de vida, mas tem medo? Então nós estamos diante de um medo que te governa, Marla. Então vamos abrir aqui. Porque ter medo de alguma mudança, uma insegurança, isso é normal. Lembre-se, o medo é normal. Mas se ele está te governando, por que ele está te governando? Talvez explicações sobre a sua infância, a ausência de pai na sua vida. Se você analisasse sistemicamente lá atrás os seus avós, né, os seus bisavós, as suas gerações em geral, né? Sim, isso poderia estar influenciando hoje você ter um medo que te domina a não dar o seu passo maior. Então, o medo, ao invés de te levar para cá e encontrar suas saídas, ele te leva para a amígdala, bloqueia tudo e você vive no medo, tá? E aí você não consegue ter reação sobre o seu medo. Tenho muito medo de enfrentar situações, você vê que as perguntas são muito parecidas, olha só. Tenho muito medo de enfrentar situações parecidas com o meu filho mais novo. Posso me curar disso? Claro que pode. Você vai curar disso entendendo o que está acontecendo. Eu imagino, Leila, que você esteja passando muitas dificuldades aí com o seu filho. Eu também sou pai. Mas a grande pergunta é o que está te faltando? Conhecimento, né? Então, se eu te fizesse uma pergunta, Leila, tenho medo de enfrentar situações. Por que isso está acontecendo com o seu filho mais novo? Não é? Onde está isso, a raiz disso? Por que esse medo te domina? Onde estão as explicações? Mas como a gente se conhece pouco, eu tenho uma frase que eu sempre uso, mas por coincidência eu tenho usado pouco ela ultimamente, que é, nós somos analfabetos do nosso corpo, completamente analfabetos, tá bom? Todo mundo aí que está me ouvindo sabe escrever, sabe ler um livro, parabéns, mas do corpo da gente, nós somos praticamente analfabetos,
tá? Eu sei disso porque eu fiz a minha carreira toda, tenho feito a minha carreira estudando autoconhecimento, ampliação de consciência. Cara, é estudo, é tempo de dedicação, é um processo, não é uma coisa que estala o dedo, mas tem que começar de algum lugar. Vocês têm que se autoconhecer, pessoal. Vocês têm que se autoconhecer. E ao se autoconhecer, aí você começa a entender muitas coisas da sua vida. Você tem ferramentas para se trabalhar. Porque a cura, pessoal, ela vem de dentro para fora. É errado você procurar alguém que vai te curar, tá bom? A cura é sua, a cura é intrínseca. Só que para eu me curar, eu tenho que mudar o meu centro interior, o meu mundo interior, né? E no entanto, talvez a sua vida você esteja só preocupada com questões financeiras, né? Com a escola do teu filho, com o que você vai comer, mas você não se preocupa com o teu âmago, a tua alma, o teu ser interior. O que ele não sabe ainda que você precisa saber? O que ele não entendeu ainda que ele tem que entender, né? Sobre você. Aí eu não consigo dar um passo. É como consertar um celular. Meu celular está filmando, mas essa calculadora. Como é que eu conserto essa calculadora se eu não sei como ela funciona? Eu não tenho como consertar uma calculadora se eu não sou formado em eletrônica especializado em calculadora. Senão eu não sei arrumar, não é? Eu preciso entender do assunto. Então todo um trabalho que a gente vem desempenhando ao longo de alguns anos, né? Já há alguns bons anos, é exatamente trazer essa inspiração. Trazer essa inspiração. E o que você precisa? O conhecimento está aí para todo mundo. O que você precisa para acordar, para falar, tomar sua vida e falar, eu preciso me autoconhecer, eu preciso mudar, eu preciso estudar. Então fica a dica aí, tá, turma? Vamos ler mais um pouco aqui. A outra aqui, ó, Priscila. De novo uma pergunta que se repetiu. Medo de doenças. Olha só. Por que você tem medo de doenças, Priscila? Já ficou doente seriamente? Já fiquei. Então é um trauma pontual, específico. Nunca fiquei doente, Maurício. Tenho medo de doença. Epigenética. Você pode estar sendo influenciada pelo meio, pelo teu sistema familiar de alguém lá que teve doença, tal tudo, e o seu cérebro invade isso, né? E toma conta de você. Aí lembre-se, quando eu tenho medo, toda vez, não é só medo, nós estamos falando de medo, mas eu expliquei no começo da live. Todo sentimento que eu tenho, eu posso ter duas escolhas. Uma escolha de ir para uma parte mais nobre, que elabora a parte de resposta melhor, de empatia, de transcendência, né? Ou eu posso ir para uma resposta bem réptil, e isso acabar fazendo mal para mim, para os meus relacionamentos, tá bom? O Renato pergunta assim, como lidar com o medo de sair de um relacionamento, já que não tem condições de evoluir? É difícil falar os detalhes aqui, né, Renato? Eu imagino que você esteja sofrendo bastante por isso aí. Porém, já é uma insegurança, né, Renato? Você já está apresentando uma insegurança. Porque se é um relacionamento que você já percebeu que ele não tem futuro, ele não tem para onde ir, então nós já estamos falando de um relacionamento falido, certo? Ou que vocês precisem juntos, os dois, estudarem para crescer e talvez salvar o relacionamento, porque isso é verdade. Muitos relacionamentos que a gente acha que está no fim, não precisariam estar no fim, pessoal. Talvez com ampliação de consciência, com estudo, a gente poderia dar um salto bem mesmo interessante, tá bom? Mas se torna muito importante que o Renato entenda de onde vem essa insegurança dele, né? Talvez uma insegurança que venha da infância, ele precisa se conhecer um pouco mais, assim que você também está com uma situação parecida com a do Renato, porque, quer ver uma situação simples do Renato? Vou chutar. Renato não consegue sair de um relacionamento já que não tem condição de evoluir. Pois é, se o Renato sentiu falta da mãe dele, ele pode transmitir na namorada dele a figura da mãe. Então é difícil largar a mãe de novo, né? Então ele transfere. Então essa é uma dinâmica, não estou falando que é só isso, tá, pessoal? Mas pode ser uma relação bem assim mesmo. Pode ser uma relação de eu estar transferindo para minha parceira a falta que a mãe me fez. Aí é difícil largar isso, né? Porque eu acho que eu não quero perder a mãe de novo e o cérebro acaba te dominando nesse aspecto, tá bom? Então a gente trabalhou aqui as perguntas, conversamos bastante sobre as perguntas, né? Respondemos. Você vê que todas as perguntas têm a mesma retórica, ou é um medo que ou eu vivi, então eu tenho um trauma pontual, ou é um medo do meu sistema familiar que o meu cérebro reconhece, porque as memórias são transmitidas pelas gerações, tá bom? Pela genética. Genética não é só a cor do teu olho, as memórias também são transmitidas pela genética, e isso pode fazer com que você tenha medos hoje que você não saiba o porquê.
A outra mensagem importante da nossa live de hoje, pessoal, sentimentos nós sempre vamos ter. E o medo é um dos sentimentos, como tristeza, como raiva, né? Que mais? Como o sentimento de inferioridade. Nós temos vários sentimentos processando aqui. Agora, que cérebro vocês querem ter? Um cérebro, um sentimento que aciona o teu cérebro mais superior, com respostas mais inteligentes, inteligência emocional mais elaborada, ou toda hora você vai entrar em reatividade, em defesa, né? Em autodefesa, em ameaça, porque aí vai excitar as suas amígdalas e realmente o resultado vai ser catastrófico, como está sendo para mim o coronavírus, tá? Eu não estou nem aqui querendo dizer que não exista o vírus ou não exista a infecção, mas cara, o nosso medo deprime, e agora eu fecho a nossa live de hoje dizendo isso, o medo deprime completamente o teu sistema imunológico. As pessoas morrem de medo, pessoal. O medo é um sentimento que mata. Talvez é o sentimento que mais mata, mais do que a raiva. Todo mundo fala que raiva causa infarto, causa isso. Mas é o medo, é o sentimento de medo que deprime o teu sistema tão absurdamente que você morre de uma gripe, de uma pneumonia. Você morre. Inclusive o pulmão é o medo da morte, tá? Então é normal nessa fase de gripe muita gente morrer de pulmão, porque é o medo de morrer. Então você tem um coronavírus aí? Talvez tenha. Tá? Talvez exista, não sei, não quero entrar nesse mérito para não criar polêmica, que não é meu objetivo. Mas o seu medo, o seu pavor, da forma como isso é colocado, a sua falta de inteligência emocional, de ir para um centro superior, não, só fica no medo, na reatividade, com bloqueio de amígdala, isso pode te destruir, isso é o que mata. E não é só no coronavírus, tá? Quando você recebe um diagnóstico de uma doença, ó, você tem um tumor aí no seu fígado, cara... Esse é um medo frontal, lembra? O tumor eu sei onde ele está. Tudo que eu sei onde está é um medo frontal. Isso é altamente destrutivo. Isso te acaba com você e pode te levar à morte, com certeza. Mas aí vão falar que você morreu do tumor. E às vezes você nem morreu do tumor. Às vezes você morreu por uma outra complicação por causa do seu estado de medo. Então a gente tem que estudar, pessoal. A gente tem que se conhecer. A gente tem que dar um passo à frente para sair do medo. Tá? Para a gente poder acionar centros mais superiores, a gente possa pensar sobre isso, ver as hipóteses, né? Nunca aconteceu com vocês de alguém contar uma coisa quando vocês eram pequenos e você descobrir mais tarde, quando você cresceu, que aquilo não é uma verdade, que aquilo nunca representou uma verdade? Então a gente precisa estar atento, a gente precisa ser mais crítico sobre as coisas, tá bom? Porque o medo nos cria uma vulnerabilidade tão grande que eu aceito qualquer coisa. Qualquer coisa que você mandar eu tomar, se eu estou com medo, desesperado, eu vou entrar. Ah, isso aqui funciona melhor. Nossa, só isso, porque eu estou morrendo de medo. Tá? E aí eu não penso. Quem deixa o medo governar, não pensa, não consegue raciocinar. Portanto, a inteligência emocional ela fica muito mais crítica. Não tenha dúvida disso. Tá bom? Bom, turma, eu queria continuar mais tempo com vocês, mas deu o nosso prazo da live para a gente não ficar cansativo. Faço um apelo para vocês. Antes de vocês saírem, deixa eu fazer um apelo aqui. É um apelo bom. O quanto talvez essa live, todas essas lives que a gente vem fazendo, turma, tem contribuído para a vida de vocês. Então o apelo que eu faço é colabore com a gente. Divulguem isso para os amigos, peça para nos seguir. Todo dia às 11h30 nós estamos fazendo essas lives, tá? Para trazer mais consciência para a vida, plantando uma sementinha. Esse é o meu trabalho. Foi isso que eu me desenvolvi a vida inteira para fazer e faço com maior amor, né? Então, para que a gente possa continuar, para que eu me sinta motivado a estar aqui, né? Vamos divulgar, marque um amigo aí que você falou, que você acha que isso seria importante, marque 2, marque 3, marque 4, peça para nos seguir, para que a gente possa aumentar essa população, porque o mundo vai mudar, pessoal, não é a gente saindo na rua e dando tiro, entendeu? O mundo vai mudar com consciência. É como nós aqui, é esse tete a tete, é esse conhecimento que vai fazendo o mundo se transformar, correto? Então, colaborem, eu faço um apelo para vocês, nos ajudem a divulgar o nosso Insta, a divulgar essas lives, para que segunda-feira às 11h30 tenha mais gente, para que a gente possa convidar mais amigos para trazer essa autoconsciência, tá bom? É um apelo que eu faço com muito carinho para vocês e espero que vocês possam nos dar esse apoio, né? Já que eu também estou entregando aqui para vocês, estou aqui com muita vontade de falar,
de trazer esses conhecimentos, de plantar uma sementinha. Então eu ficaria muito feliz, mas muito feliz com a colaboração de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, turma. Meu celular parou de correr agora que eu vi aqui. É isso aí. E estou muito feliz, uma excelente semana para vocês, aquela semana abençoada, com muito foco, com muita criatividade, com muito amor, acima de tudo, com muito amor no que a gente faz e amor às pessoas e sabendo administrar os meus sentimentos, inclusive o medo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e nos vemos segunda-feira que vem. Quer dizer, acompanhe nosso Insta aí que vai estar tendo publicações a semana inteira. Mas a nossa live juntos aqui, estaremos juntos aí segunda-feira que vem. Pessoal, na Rádio T, 7h50, na quarta-feira também eu faço live lá, tá? Entrevista ao vivo na Rádio T, tá bom? O tema dessa quarta-feira, para quem puder acompanhar, às 7h50, é sobre câncer. Vamos estar lá na Rádio T com a minha querida Valéria Belafronte. Um beijo para vocês, turma. Fiquem com Deus e se cuidem, tá? Valeu!